Band Saúde, oferecimento. Automedicação pode ser perigosa. Consulte um farmacêutico. Uma campanha do CRF Bahia. Natal Vitalmed. 50% de desconto para novos associados e 12 meses de Vitalmed online grátis. Aproveite. E Santari, saúde e bem-estar. Bom dia, minha gente! Mais um sábado acordando com você. É muito bom receber o carinho da sua audiência e, claro, falar do que mais importa pra gente, que é a nossa saúde, o nosso bem-estar e prevenindo tudo de ruim que tá por vir, viu? E hoje a gente vai começar a nossa conversa falando sobre terapia manual. Pois é, Davi, lá da Clínica Santari, nos mostrou o quão fácil, talvez pra gente que esteja vendo, né? É tão fácil, mas pra ele, claro, com as técnicas, a gente pode relaxar o nosso corpo, tirar as tensões, aliviar as tensões e colocar a osteopatia na nossa rotina. Muitas pessoas voltam das férias com o corpo bem cansado, mesmo após um período longo de descanso, não é verdade? Mas como é que a fisioterapia e a osteopatia podem ajudar nisso? Tudo isso e muito mais você vai conferir agora. Pois é, minha gente, antes de começar o atendimento prático, o atendimento mesmo começa aqui na anamnese. Ele já me fez algumas perguntas, eu já falei quais são as minhas principais queixas e claro que eu tive que confessar que eu sou toda atencionada. Davi Mota, ele que é fisioterapeuta da Santari, vai contar pra gente um pouquinho de onde é que vem tanta atenção, Davi, e como é que a gente pode resolver isso, afinal... As férias, né, os descansos, normalmente servem pra gente aliviar tudo isso, mas às vezes a gente volta mais cansado do que a gente foi. Me conta um pouquinho. É verdade, Bruna. Depois desses longos períodos de férias, nós temos o costume de acabar saindo um pouco da rotina. Então, a nossa alimentação não é a mesma, o nosso descanso não é o mesmo. Às vezes deixamos de fazer aquela atividade física, para poder viajar. E o nosso emocional também passa por algumas modificações. Então esse conjunto de coisas acaba gerando uma somatização para o nosso corpo. Essa demanda emocional acaba recaindo para a parte física e consequentemente vem as tensões musculares, vem as dores na coluna. Doutor, mas como é que a fisioterapia manual pode ajudar nesse sentido? Porque atua diretamente nos pontos tensionados, né? Então, na prática, como é que funciona? Perfeito. A terapia manual, ela consiste numa abordagem de técnicas manipulativas, com o foco da gente procurar tratar aquelas disfunções articulares, disfunções musculares ou até mesmo disfunções ligamentares. Então, através das mãos, nós conseguimos atuar nesses pontos específicos. Evidente que após aquela avaliação, aqueles testes físicos, de acordo com a demanda do paciente, a gente consegue chegar a essa resultante, que é aliviar as dores, melhorar as tensões musculares e dar uma qualidade de vida melhor para o paciente. E quais são os pontos mais importantes ou, enfim, que você mais lida quando a gente fala de aliviar a tensão? Eu falo o ponto do corpo. Pois bem, as estatísticas aqui no consultório são as dores cervicais e a lombar. Por quê? Porque normalmente são áreas do nosso corpo que nós temos mais movimentos. A lombar exige muito movimento da gente se levantar, sentar, deitar. Bom, a cervical também é uma estrutura, um segmento da nossa coluna bastante tensa. Então, seja por excesso de carga na academia ou o seu trabalho que exija peso, a cervical acaba gerando muitas tensões musculares na região do trapézio aqui em cima. Quem nunca sentiu uma tensão, uma dor nessa região? Então é muito comum. Por isso que é importante a gente fazer a prevenção. A fisioterapia não é só um processo de reabilitação, a fisioterapia é também um processo de prevenção. Você não precisa estar com dor para chegar até o consultório.
porque na avaliação nós conseguimos identificar estruturas do nosso corpo que podem estar suscetíveis a uma lesão ou uma dor. E naquele momento a gente já consegue fazer alguns ajustes para poder manter o corpo, né, em equilíbrio, em homeostase, e assim acabar prolongando um pouco mais essa possível lesão futura. Você falou algo importante lá no início da nossa conversa, que é sobre o emocional. Você acredita, de fato, que a terapia manual pode ser uma aliada nesse sentido de melhorar algo emocional, além do físico? De fato, o emocional, a mente, tem relação com o físico. Aliás, nós temos alguns pilares: corpo, mente e espírito. Não adianta a gente estar fazendo uma atividade física e não estar com a parte mental, né, estabilizada. Não adianta a gente estar com o mental legal, mas a gente não está com a parte física, né, em dia. Então, um complementa o outro. E dessa forma, se houver algum desajuste dentro desses sistemas, né, ou é o corpo que vai sentir as dores, ou é o emocional que vai ficar abalado. Então, devemos estar com tudo em equilíbrio. Inclusive, vamos avaliar a sua coluna. Eu quero que você me fale as suas dores, né, para a gente poder identificar e partir para o tratamento. Bruna, antes de começar o nosso tratamento, nós vamos precisar fazer uma avaliação física para saber aonde é que está a dor e o que está levando a essas dores. Pode ser? Bora! Vamos lá, eu vou pedir para você levantar a cabeça ao máximo e nesse movimento você me fala se gera algum desconforto. Puxa um pouquinho aqui. Certo, pode voltar devagar e agora para baixo a cabeça. Algum desconforto? Aqui. Já foi lá para lombar, ok, pode voltar. E agora rodando para um lado e para o outro. Cabeça? Isso. Eita, instalou tudo. Perfeito. Foi menos para o lado de cá, né? Ok. Agora você pode sentar aqui, de frente para lá. Pode sentar. Eu vou fazer uma pressão na sua cabeça e você me fala se vai referir algum desconforto aqui, tá bom? Só pressão ou gerou alguma dor? Só pressão. Ok. Esse movimento, relaxa ombro, cotovelo, punho e mão. Esse movimento repercute alguma irradiação? Aonde? Certo, ok. O outro lado. Relaxa cotovelo, punho e mão. Só repuxar de alongamento ou uma dor irradiada? Uma dor irradiada. Perfeito. Ok. Vamos lá, Bruna. A gente vai identificar aqui na sua coluna cervical quais são as estruturas, as articulações que podem estar bloqueadas, né? Gerando esse desconforto aqui na musculatura do trapézio, ok? Então, nós vamos palpar algumas vértebras aqui do pescoço e vamos identificar qual que está mais bloqueada. Encontrando aqui a região, você sente incômodo aqui ao tocar? Pronto. Nós vamos realizar uma técnica manipulativa, é uma manobra rápida, certo? Para a gente conseguir corrigir aqui essa região. Bruna, nós vamos agora tratar essa região da dorsal de sua coluna, certo? Nós vamos identificar aqui se as vértebras elas estão com pouca mobilidade, com muita mobilidade, se estão bloqueadas, se não estão, ok? Agora, Bruna, nós vamos trabalhar a parte muscular da região da sua coluna, certo? Então, as pessoas que ficam muito tempo sentadas tendem a sentir dores nessa região aqui da coluna. E essa manobra aqui, nós vamos fazer uma liberação miofacial desse tecido aqui, desse conjunto muscular da coluna.
Depois dessa terapia manual, pode-se dizer que eu estou completamente relaxada. Mas esse trabalho precisa ser feito de forma preventiva até. Começa em casa com alongamento, terapia manual de forma recorrente. Como é que funciona? Porque você disse que meu caso também não se resolve em um dia não, né? É verdade, Bruna. O ideal, além de manter a atividade física, é você fazer esses atendimentos preventivos. Uma vez a cada 15 dias ou uma vez no mês já é suficiente para a gente poder manter o seu corpo em equilíbrio. Os alongamentos são fundamentais, os exercícios de mobilidade são fundamentais e tudo isso vai fazer com que prolongue cada vez mais a possibilidade de você vir a sentir dores. Então, por enquanto que vocês estão aí babando com o meu relaxamento, eu vou convencer aqui o Dr. Davi a fazer uma sessão, outra sessão, agora. Então, tchau, tchau, viu? Vou conversar aqui com ele para saber. Maravilha, né? Então, para você que está chegando agora no nosso programa, perde não, viu? Tem lá no nosso YouTube, que tá passando ao vivo, YouTube Band Bahia Oficial, e também no nosso Instagram, Band Bahia. Então você que depois que acabar o programa pode ir lá para ver a nossa primeira matéria sobre terapia manual, mas agora a gente vai de novo para uma abordagem muito legal, que é sobre a suplementação. A gente está vendo aí várias notícias de suplementos de baixa qualidade ou então que não são liberados pela Anvisa. Então a gente foi até Oliverde, uma loja natural aqui de Salvador, para entender um pouquinho mais sobre cada suplemento. Vamos nessa? Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com quem entende. Leide Oliveira, ela que é nutricionista e proprietária da Oliverde. Leide, é um prazer ter você aqui e eu já quero te perguntar quais são os riscos que os suplementos ou a suplementação indiscriminada, como a gente vê por aí, pode causar às pessoas. Com certeza. Eu costumo dizer que até água, se for usado de forma exagerada, pode trazer algum risco. Existe uma importância muito grande de você estar com um profissional orientando para qualquer tipo de nutriente ou suplementação, é de suma importância. Então, a gente realmente precisa de uma orientação para estar fazendo uso da suplementação. E como é que o consumidor ele pode identificar se aquele produto, aquele suplemento vem de uma fábrica legalizada ou, enfim, ter mais informações sobre aquele espaço? Perfeito. O primeiro passo é ir comprar em uma loja de confiança, né? Ter essa loja de confiança que trabalhe com marcas de confiança. Então, a gente sempre costuma dizer que se o lugar, né, o local tem essa procedência, você fica mais seguro para consumir os produtos. E se tiver alguém orientando da área, seja de nutrição, melhor ainda. A gente está falando sobre suplementos e substâncias que se difundiram por aí. Um exemplo é a melatonina, glutamina, creatina. Para quem são, né? Todo mundo pode tomar. A questão da dose também. As pessoas hoje tomam como se não houvesse amanhã, né? É verdade, como se não houvesse amanhã e ainda em quantidades que muitas vezes é prejudicial, né? A gente sabe um exemplo, a creatina. Pode ser consumido de 3 a 5 gramas, né? Que é uma recomendação segura. A glutamina também, tem pessoas que podem, outras não. Ela é excelente para a imunidade, mas se a pessoa tiver algum problema intestinal ou se estiver fazendo um tratamento de câncer, a gente sabe que deve ser tomar o cuidado. Então, realmente, eu volto a dizer, precisa de uma orientação. E a creatina é para todo mundo? Porque eu soube que tem gente que fala até que não precisa treinar para tomar creatina. Isso é verdade? Sim, em partes, como tudo. Se for de forma orientada, se o profissional realmente vê a necessidade do paciente, sim. A creatina hoje, depois da whey, é um dos suplementos mais estudados, né? E tem-se visto que ela é excelente até para pacientes diabéticos, que ela ajuda na redução da glicemia. Então, pode ser consumido, mas nada de forma generalizada. Tem que ter um acompanhamento. E agora também está super em alta aqueles achocolatados que estão bem virais, né? E tem ali muita cafeína e outros ativos, por exemplo. De fato,
Qualquer um pode chegar a comprar e tomar todo dia antes do treino. Como é que funciona isso? E cada vez mais atrativos, né? Porque tem assim, sabores cada vez mais diversificados. É verdade. E eu costumo também falar com os pacientes que tudo vai de acordo com o seu metabolismo, né? Se aquele cliente, paciente, tomou e se sentiu mal, não tome. Então, nosso corpo responde. Tudo que você tomar, você vai responder. E se você perceber que aquela substância não te fez bem, então suspenda. Eu sempre dou essa dica. E suplementos podem substituir uma alimentação, por exemplo? Ou isso não tem nem para onde correr? Essa resposta é exata? Essa resposta é exata. A suplementação vem realmente para suprir, né? Claro que existem alguns nutrientes, por exemplo, a proteína. É muito difícil a gente consumir uma quantidade de proteína diariamente, a gente atingir ali aquela meta. Então, a gente acaba suplementando. Mas, no geral, o suplemento deve ser vamos dizer, a cerejinha do bolo. A alimentação sempre vai ser a melhor coisa. E de que forma esses produtos adulterados, ou então feitos até em quantidades, enfim, desproporcionais, podem afetar, né, a saúde do consumidor? A saúde como um todo. Já vi clientes e pacientes reclamarem de enxaqueca, problemas de alergia, problemas de desbiose, que é aquele problema no intestino, né? Então, esses suplementos adulterados podem dar até problemas cardíacos. Então, tem que ter um cuidado muito grande, tanto na loja que você consome, quanto nas marcas que você realmente está ingerindo. Agora, uma pergunta, uma dúvida minha. Eu sou leiga no assunto, chego aqui, quero esclarecimentos. O que é que você indicaria para uma pessoa hoje que quer se suplementar, seja para o sono, para dar energia durante o dia, sono durante a noite, mas que quer manter aí seu corpo em funcionamento? Assim, a gente está falando aqui algo hipotético, porque cada um é cada um, né? Exato. Eu costumo falar que sempre comece o dia tomando água. Iniciou o dia tomando a sua água. E hoje a gente fala muito sobre os shots da imunidade, a gente estava até comentando sobre isso. É uma boa alternativa porque toda vez que você iniciar o seu dia com um hábito bom, um hábito saudável, isso vai te estimular a ter outros hábitos saudáveis. Então você começa ali fazendo em casa ainda, né? Um limãozinho espremido com gotinhas de própolis, um pouquinho de cúrcuma. Isso já vai dar um start para o seu dia. E no decorrer do dia vai tentando sempre ter a alimentação mais natural possível que Deus nos deu. Um almoço mais leve, fazendo lanches mais leves com frutas, que todo mundo começou a ter medo de fruta, né? Ainda tem sobre isso. Mas não existe nenhum alimento que a gente precise ter medo, e sim ter a dosagem certa do consumo. E aí, quanto mais natural e você levando a vida de forma mais leve, é a melhor coisa. Pois é, uma verdadeira aula, né? A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Band Saúde, oferecimento: automedicação pode ser perigosa. Consulte um farmacêutico. Uma campanha do CRF Bahia. Natal Vitalmed, 50% de desconto para novos associados e 12 meses de Vitalmed online grátis. Aproveite! E Santari, saúde e bem-estar. Estamos de volta, mas olha, acompanha a gente nas nossas redes sociais. Lá no YouTube, Band Bahia Oficial, tem esse programa e também os outros que já passaram. E claro, no nosso Instagram, Band Bahia, a gente faz um conteúdo bem legal de tudo que rola no nosso programa, viu? E agora a gente vai falar sobre tecnologia. Eu lembro que na minha época, os aparelhos ortodônticos eram aqueles que tinham os brackets, né? Mas agora tudo mudou, viu? Agora é invisível. E hoje a gente vai falar sobre transformação além da estética. São os famosos alinhadores dentários, que na minha época eram aqueles aparelhos, né, que tinham os bracketzinhos que a gente todo mês tinha que ir ao dentista trocar e fazer a manutenção. Mas agora a tecnologia está invadindo até a odontologia. Já invadiu, na verdade, mas a esse nível, porque, ó, desculpa aqui, doutora Moema, é simplesmente finíssimo, parecendo um plástico, mas que faz uma mudança radical na vida da pessoa, né? O alinhador é um dispositivo ortodôntico que ele tem a mesma finalidade do aparelho convencional, aquele de metal que todo mundo conhece. E ele faz as movimentações
da mesma forma que o outro. Mas o que é melhor nele? Primeiro, a estética, né? Ele é esteticamente mais agradável, o paciente não precisa ficar com restrição no sorriso, você não precisa deixar de comer nenhum tipo de alimento, com medo de quebrar, porque na hora que você vai se alimentar, você tira o aparelho, se alimenta, escova o dente e depois coloca novamente. Mas a ideia é que as pessoas tenham um pouquinho mais de regra, né? Porque precisa ficar aí durante 22 horas do dia, de 24. Então é só mesmo, a retirada só acontece no momento ali da alimentação? Exatamente. Você tem que usar no mínimo 22 horas por dia. Então é para retirar apenas para se alimentar, né? Escova o dente e coloca o aparelho novamente. Pode beber água, suco. É bom evitar apenas alimentos que pigmentem o aparelho, como um café. Além de pigmentar, é quente, não é indicado. Um vinho, de jeito nenhum. Por quê? Vai pigmentar um aparelho que você está investindo pela estética e ele vai ficar amarelado, então não vai ficar legal, né? E a outra vantagem também do alinhador é que você tem que ir menos vezes ao dentista. O outro, nós temos que ir mensalmente fazer as manutenções. Esse aqui, a gente chega a dar um espaço de uns 3 meses. Por quê? O próprio paciente troca ele em casa, né? A gente já manda todo o cronograma certinho para ele fazer essas trocas na residência. E serve para qualquer idade? Jovem, adulto, idoso? Ou tem alguma exceção? Para qualquer idade, né? A exceção é para criança, que aí existe um tipo específico de aparelho. E para crianças que estão em dentição mista também, que tem permanentes e descidos, também existe um outro tipo específico. Mas esse daqui é para qualquer idade. Eu lembro que na minha época a gente não conseguia comer, não conseguia beber direito, porque doía, né? Depois da famosa manutenção. Com isso, com o nosso invisível também acontece? Acontece da mesma forma, porque esse desconforto, né, que você sente na manutenção nada mais é do que a movimentação do dente. Então, o dente está sendo movimentado da mesma forma com o alinhador. Então, o desconforto também existe, mas isso é transitório. Você vai sentir ali nos 3 primeiros dias quando você troca, depois você acostuma e ele passa. Quanto tempo normalmente dura esse tratamento? Porque o outro, por exemplo, eu fiquei 5 anos. Se eu usasse hoje o invisível, seria bem menos ou não? Geralmente o tempo é menor, né? Eu não posso te dizer quanto tempo, porque isso depende de cada paciente, mas os prazos são menores. Então, assim, um tratamento que no convencional duraria 3 anos, aqui talvez 1 ano e meio, né? Esse seu 5 anos, aqui talvez 2 anos e meio, entende? Então, assim, é menor, mas eu não tenho como afirmar exatamente a quantidade, porque isso depende de cada paciente. Esses espaços são os espaços dos attachments. Isso aqui a gente vai colocar no seu dente umas massinhas de resina e são eles que vão fazer a movimentação do dente. Então, por isso que eu preciso no alinhador ter esses espaços vazios. Ah, entendi. Então, além do aparelho em si, vocês colocam um pouquinho de resina no dente, que no caso substituiria o bracket, é assim que fala? Exatamente. Substitui o bracket, para poder fazer a movimentação do dente. Agora eu quero saber de você, o que é que você acha dessa tecnologia na odontologia? A gente já chegou, acho que no nível surreal, né? Eu amo, né? Primeiro porque, assim, pacientes adultos, eles tendem a preferir o alinhador por uma questão da estética. O prazo é menor, então todo mundo prefere também. Então, para mim, é o carro-chefe aqui. O assunto agora é saúde do homem. Você, homem que está por aí ainda meio receoso, meio sem graça de dividir algumas experiências, né, que acontecem na relação sexual e íntima, olha, hoje aqui no Band Saúde é o seu momento. A gente conversou com um médico especialista na saúde do homem para tirar todas as suas dúvidas e que seja também um pontapé inicial para que vocês se cuidem ainda mais. A gente conversou com o Dr. Paulo e a primeira pergunta que a gente fez foi, claro, sobre a importância de procurar uma ajuda, né? Porque às vezes a gente fica em casa tentando ali com o nosso amigo Google algumas respostas, mas claro, é preciso de um especialista para tratar do assunto.
A perda da libido é o desejo sexual hipoativo, ou seja, uma cessação ou diminuição do desejo e, portanto, cria-se uma certa dificuldade nas relações homem-mulher. O desejo sexual, a libido, a perda da libido ocorre em todas as idades, no homem jovem, no homem mais maduro e no idoso. No homem jovem, as razões principais são as problemas psicológicos de origem psicogênica, gera uma insegurança, às vezes, em função de estar iniciando sua atividade sexual, também gera a perda da libido. No homem adulto, geralmente é em função de problemas hormonais, ou seja, há uma baixa. No homem mais idoso, os problemas hormonais prevalecem na causa desse problema. E a perda de libido acontece realmente só em idades mais avançadas ou pode acontecer quando a pessoa, o homem, está mais jovem? E como é que é possível identificar isso? A idade mais comum da perda da libido são pessoas mais idosas. Entretanto, ela pode ocorrer em qualquer idade, desde adolescente até pessoas adultas e ao idoso também, mudando apenas a causa, a origem. No homem mais jovem, geralmente são problemas psicológicos, que causam isso aí. Também existem problemas orgânicos no homem jovem. O hipogonadismo primário, que é a não produção desses hormônios necessários à libido, faz a pessoa não ter esse desejo. No homem adulto, geralmente prepondera a falta de produção hormonais suficiente para estimular o homem ao ato sexual. Mas de que forma o homem pode prevenir a perda de libido? A prevenção da perda da libido, ou seja, da falta do desejo sexual, se faz principalmente com a prática regular de exercício, uma boa alimentação e realmente a prática do exercício físico, ela estimula a produção dos hormônios masculinos e, portanto, há uma maior libido nos atletas, etc., em função dessa produção aumentada em função do esporte. Olha, doutor Paulo, além das minhas perguntas, teve um internauta que mandou aqui pra gente uma dúvida. Como é feito o tratamento da perda de libido? É somente hormonal ou tem outras formas? O tratamento da perda da libido é principalmente hormonal, não é? No homem mais idoso, onde existe uma queda desses hormônios, na produção desses hormônios, a reposição hormonal é extremamente importante. Como, por exemplo, na mulher. A mulher que entra na menopausa, se repõe os hormônios, ela volta naturalmente a ter desejo sexual, a ter libido. No homem também. O homem que entra na andropausa, ou seja, baixa os hormônios sexuais e, portanto, precisa de uma reposição. No homem jovem, tem de se estudar, se pesquisar se realmente existe algum problema hormonal ou se é um problema de adaptação social, de dificuldade de relação, etc. Problemas psicológicos, depressão, que possa estar atingindo a sua autoestima e, portanto, a qualidade da sua vida sexual. Informações valiosíssimas. Nunca é demais falar sobre saúde do homem, principalmente para a gente romper esses preconceitos. E o nosso programa de hoje já chegou ao fim, mas no próximo programa a gente tem muita novidade, tem muito alto astral, muita tecnologia, muita inovação na área da saúde e eu te espero todo sábado, 9 horas da manhã, aqui na tela da Band, mas você não pode deixar de acompanhar a gente também pela internet e nas mídias sociais. Segue lá no nosso YouTube, Band Bahia Oficial, e também no Instagram, Band Bahia. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo sábado. Tchau, tchau! Band Saúde, oferecimento: automedicação pode ser perigosa. Consulte um farmacêutico. Uma campanha do CRF Bahia. Natal Vitalmed, 50% de desconto para novos associados e 12 meses de Vitalmed online grátis. Aproveite! E Santari, saúde e bem-estar.